Mateus capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus começa nos dizendo assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pais a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre Mateus. Mateus significa o presente de Deus, dádiva de Deus. Ele também é chamado nas Escrituras como Levi. Ele era publicano que deixou tudo para seguir Jesus. Mateus era um dos 12 apóstolos do Senhor. Em sua própria lista dos 12, apenas Mateus cita que ele era publicano. Lucas e Marcos e João, nenhum deles cita. Outros evangelistas sempre empregam o seu nome antigo, de Levi, quando falam acerca deles, do seu passado pecaminoso. Mateus conservou esse título como evidência de que Jesus veio chamar pecadores, especialmente os que eram mais pecadores do que os pecadores comuns. O pano de fundo, nós já falamos outras vezes, Mateus ele escreve predominantemente para judeus. Porque muitas coisas que Mateus fala, ele não explica aquilo que ele está falando, porque ele entende que aqueles que estão ouvindo entendem sobre aquilo, sobre o pano de fundo. E ele quer demonstrar, como eu falei, que Cristo é o Rei. Que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias escolhido de Israel. Esse evangelho faz 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento. Ele enfatiza como Cristo é o cumprimento de todas elas. Anteriormente, nós falamos do nascimento de Jesus Cristo, da chegada do Rei. Falamos sobre o pai adotivo de Jesus, que é José, sobre a visita dos magos, sobre a matança dos inocentes, sobre a volta do Egito e sobre os 2 primeiros versículos de Mateus capítulo 3, que é a pregação de João Batista de arrependimento. Vimos que tudo o que está acontecendo, os relatos que está acontecendo, acontece por decreto de Deus, por providência de Deus, e aquilo que Deus cumpre, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Mateus está resumido como a linhagem do rei, a chegada do rei, e agora nós estamos falando da preparação do rei, preparação do ministério do rei. E meu objetivo nessa noite é nós levá-los a entender a base do Evangelho, a preparação para o ministério de Jesus. E continuaremos a falar sobre a pregação de João e o testemunho dele acerca de Cristo. O nosso objetivo como servos de Deus é nós focarmos sempre em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mais importante do que tudo e deve ser para as nossas vidas. Vejamos o versículo 3. Versículo 3 fala: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Primeiro ponto, Deus promete. Aqui Mateus nos mostra mais um cumprimento de profecia. Em Isaías, abra comigo, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías
versículo 40, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Independente das circunstâncias, independente do tempo, independente do que nós estamos passando, independente do que nós vamos passar. Falamos anteriormente que a providência de Deus, por meio da providência de Deus, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas. Então sempre lembra, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas. Alguns pensam que determinam aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus deve fazer. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente, vemos o quanto Deus é soberano sobre a história, sobre os povos, sobre as nações. Ninguém tem problema que Deus seja soberano sobre o universo. Inclusive já foi falado anteriormente sobre isso. Sobre Israel, é longe, não é? Sobre a China, Deus é soberano sobre a China, não tem problema. Mas quando eu afirmo que Deus é soberano sobre a nossa história, sobre a minha vida, sobre um fio de cabelo que cai da minha cabeça sem a permissão de Deus, a pessoa já fica, opa, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que seja dessa forma. Mas a Bíblia fala exatamente isso, que Deus é soberano sobre a história. As coisas acontecem de acordo com o decreto de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, sempre. Ninguém naturalmente afirma que Deus controla soberanamente todas as coisas, mas nós lemos aqui, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Quem é João Batista? Já falamos outra vez quem é João Batista, vamos recordar? João Batista morava em Nova York, em Miami, morava no deserto. Vimos a semana retrasada que ele era um profeta, que ele não fazia parte do sistema religioso, que ele era filho dos sacerdotes Zacarias e Isabel, que era parente de Maria. Vimos que Isabel ela era estéril e eles eram de idade avançada. Também falamos sobre o cenário político e religioso que eram os piores possíveis. E no verso 1 nós lemos, apareceu João Batista pregando no deserto. No verso 2 vimos a pregação dele. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. No verso 3, que ele é o cumprimento de uma profecia. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas profecias, as suas veredas. No versículo 4, diz assim: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era carne assada e maionese. Não, era gafanhotos e mel silvestre. Acredito que ele vivesse por bastante tempo no deserto. Desde a sua adolescência, provavelmente, diz os estudiosos, porque os seus pais eram bastante idosos já. Provavelmente ele, na sua infância ou na sua adolescência, eles partiram com o Senhor. De que forma a Bíblia fala que ele se vestia? Vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. Irmãos, nós temos aprendido isso e é muito importante. Nada do que foi escrito de forma aleatória. Temos visto e aprendido isso, que Deus é perfeito e faz tudo perfeito para a sua glória. Ele decreta e providencia para que tudo ocorra conforme Ele deseja. As roupas dele nos mostram detalhes muito importantes e por isso que eles foram colocados aqui. Abra comigo 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. A primeira coisa, demonstra que João ele era simples. Demonstra a simplicidade de João, que ele era pobre, que ele não tinha bens, as suas condições financeiras. Em segundo lugar, eles fazem uma conexão. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, diz assim:
Eles lhes responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. O povo estava aguardando quem? Elias, o profeta. E veio João Batista, vestindo as suas mesmas roupas, não é? E essa conexão é muito forte, não é? Se nós percebermos isso, nós ficamos, nossa, como Deus é maravilhoso! Como Deus nos surpreende através da sua palavra. Essa conexão é muito forte. O que ele comia? A alimentação também representava que ele era pobre, que ele tinha vida humilde. Algumas espécies de gafanhotos são comidas até hoje nesses locais, nesses países. Eu pesquisei que existem diversas maneiras de preparar. Dá para fazer assado, dá para fazer frito, e até em forma de um pão. Com massa, assim, eles faziam. Muitos estudiosos falaram que não era gafanhoto, que era uma espécie de planta, mas por desconhecerem as comidas orientais. Porque não há dúvidas que era realmente gafanhotos. Procurei até um exemplo. O exemplo dizia assim, que um árabe no Egito jogou o gafanhoto em brasas brilhantes, e depois que ele viu que estava assado o suficiente, ele o pegou pelas pernas e pela cabeça e devorou de uma só vez. Provavelmente ele comia mais ou menos dessa forma, misturando com o segundo ingrediente, misturando com mel. E o mel, está escrito lá em Êxodo 3:8, que fala que aquela região ali é uma terra que mana leite e mel. Lá tem mel de abelhas mesmo, e há também uma espécie de mel, que é o mel selvagem, o mel de madeira. Que esse é produzido por pequenos insetos depositados nas folhas das árvores e fluem delas em grande quantidade para a terra. Então é muito interessante essa conexão. Em segundo lugar, preparação para o caminho. Como nós já falamos anteriormente, preparai o caminho do Senhor. Como vimos anteriormente, a pregação de João era arrependimento. Ele era coach, ele pregava para as pessoas ficarem ricas, milionárias. Não. A pregação do Evangelho tem que ter como base a palavra de Deus. Mas temos que voltar no tempo para entendermos o que está acontecendo. O que nós chamamos hoje de evangelicalismo moderno, que tem falhado, não é? Como vimos anteriormente, tudo começa com Deus é santo, santo, santo. Ele não tolera nada que seja oposto à sua santidade. Deus é absolutamente santo. O amor de Deus é santo. A sua bondade é santa, a sua misericórdia é santa, a sua graça é santa, a sua soberania é santa. E tem algo que é terrível, amados irmãos, que é o pecado. Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era uma maçã. Então pode comer maçã sem problema. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordenança simples e direta. A obediência à ordem levaria a uma vida contínua de comunhão com Deus, tanto de domínio sobre a criação. Nós vemos isso lá em Gênesis, não é? A desobediência à ordem levaria à morte espiritual e física e todos os males decorrentes dela. Adão e Eva foram tentados a desobedecer essa ordem. Por causa da desobediência, sua comunhão com Deus foi quebrada. Eles caíram do seu estado original da justiça e santidade. Tais consequências da desobediência de Adão não foram limitadas somente a ele, mas a toda a raça humana. Como nós lemos no texto seguinte, os filhos de Adão não nascem mais como a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. O pecado e a culpa de Adão foram imputados, foram creditados a todos os seus descendentes, sem exceção. E todos aqueles que nascem em corrupção, nascem em pecado, em hostilidade contra Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos são bonzinhos e buscam ao Senhor. Porque
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A vontade do homem está em tal escravidão à sua vontade pecaminosa que não pode escolher livremente o bem, a menos que Deus intervenha. Não há, a Bíblia fala, não há quem busque a Deus. E a Bíblia chama isso de vontade da carne. Jesus Cristo falou em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tendo como base isto, nós podemos ter ideia de que todos, sem exceção, estão em pecado. Necessitam confessar os seus pecados, mas necessitam de um Salvador. Sabe por quê? Juridicamente não basta confessar o que fez. É preciso que o preço seja pago. Imagina assim, eu chego para Deus: Senhor, me perdoa porque eu fiz tal, uma lista, né? Tu está perdoado, mas vai ter que pagar aquilo que tu fez. É justo, não é? Imagine 30 anos de pecados. Sentimentos, pensamentos, ações, intenção do coração. Vamos colocar por baixo 10 pecados por dia apenas. Em um ano, você vai ter cometido 3.650 pecados. Em 30 anos, 109.500 pecados. É um pouquinho a mais por causa dos 366 dias, alguns anos. Mas imagine, 109.500 pecados em 30 anos. Agora coloque a punição para todos esses pecados. A eternidade é pouca, não é? Somente pela misericórdia do Senhor. Jamais nós poderíamos pagar por esses pecados. Perante um Deus santo e justo, eternamente perfeito, todos nós seríamos condenados. Mas de que forma saber do que é certo ou errado? O segundo ponto, a lei de Deus é perfeita. Se arrepender do quê? O que é errado, de que forma é o julgamento, sem lei, sem penalidade, sem lei, sem condenação. Salmo 19, versículo 7 e 8 fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tenha sempre em mente que o povo judeu, ele conhecia a lei. Por conhecer a lei, é fácil de você falar sobre o arrependimento, não é? Arrependa-se. A lei, ela nos faz com que nós conheçamos aqui que nós estamos errados. Sem lei não há punição. Como é que eu sei que eu estou errado andando a 150 km na BR? Porque tem uma lei que diz que a velocidade máxima é 100 km por hora. Muitas pessoas pensam que podem desobedecer às leis de Deus e que vão ficar impunes. Muitas pessoas não pensam que vão desobedecer os mandamentos de Deus e vão ficar totalmente impunes. Eu quero dar um exemplo para você de um homem que fez uma piada uma vez. Ele saltou do edifício Empire State em Nova York. Enquanto ele passava pelo andar de número 50, um homem teria olhado pela janela e lhe perguntou: e aí, como é que vai as coisas? Ele respondeu: até aqui vai tudo bem. Não é bem isso que nos informa a lei da gravidade. 50 andares mais abaixo, o homem finalmente descobriu que as coisas não iam tão bem quanto ele pensava. Quantas pessoas vivem dizendo: a lei de Deus não serve para nada. Eu posso viver a maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu não preciso de salvador nenhum. Até que chegar lá embaixo, não é? A lei de Deus é eterna. Você acha realmente que alguém vai conseguir fugir do grande juiz? A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Terceiro lugar,
Resultado da pregação do Evangelho. Qual foi o resultado da pregação do Evangelho? Versículo 5. Mateus 3, versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Resultado da pregação do Evangelho? Pessoas atraídas. Essas, através de uma obra soberana de Deus, confessavam seus pecados. E a Bíblia fala que aqueles que demonstravam frutos de arrependimento, eles eram batizados. Irmãos, nós não podemos ficar conformados que a igreja de Jesus não cresça. A igreja de Jesus, ela deve crescer com a pregação do Evangelho. E é uma obra de Deus. A Bíblia nos mostra que é uma obra de Deus. Deus faz a sua obra. E este é o verdadeiro avivamento, quando através da pregação fiel da palavra de Deus, pessoas são transformadas, essas pessoas têm vida. Onde pessoas se arrependem, a alegria nos céus, a Bíblia fala em Lucas 15, 7. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Nós precisamos ter em mente também que quando estamos fazendo a obra de Deus, orando, buscando o Senhor, pregando o Evangelho, nós podemos descansar que o Senhor faz a obra. A igreja cresce, desenvolve pelo poder soberano de Deus. E esse é o nosso desejo, não é? Aqui em Itapoá. Que a igreja do Senhor cresça. Isso começa com as nossas vidas. Creio que nós temos sido abençoados. Deus tem feito com que nós tenhamos crescido em sua presença, motivados a estar na presença do Senhor. E o que acontece em segundo lugar? Batismo. Versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Com a análise do texto, nós podemos concluir que o batismo era administrado apenas para aqueles que confessavam os seus pecados e davam frutos de arrependimento. Diferente do que o evangelicalismo moderno, que batiza qualquer pessoa. Já soube de casos de um bêbado estar passando na rua, na hora do batismo, eles pegar, puxar o bêbado e dar um mergulho nele. Ele só deu um mergulho. Totalmente errado. Tem que dar frutos de arrependimento. O batismo, irmãos, é um dos grandes símbolos da unidade cristã. É a base do cristianismo. É uma ordenança do Novo Testamento. Ele foi ordenado por quem? Por João Batista? Não, por Jesus Cristo, no texto que nós lemos anteriormente. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para uma pessoa batizada, ela é um símbolo de sua comunhão com Cristo em sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados e da sua consagração a Deus através de Jesus Cristo, para viver e andar do mesmo jeito. Não, para viver e andar em novidade de vida. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, fé e obediência em união ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados para essa ordenança. 4. Religiosos, hipócritas e orgulhosos. Versículo 7. Aqui é relatado por Mateus que João não pregou arrependimento apenas de maneira geral, mas também aplicou a indivíduos. João se dirigiu aos fariseus e saduceus com mais severidade, porque ele viu a hipocrisia deles e o orgulho. O que ele falou para eles? Versículo 7, vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Para compreendermos melhor, precisamos entender que ninguém é mais estúpido do que os hipócritas, que enganam a si mesmo e aos outros pela máscara externa de santidade. Enquanto Deus derrama a sua ira contra toda a impiedade e injustiça do mundo, eles buscam construir um refúgio para si mesmo em sua própria fantasia enganadora, pois estão convencidos que o julgamento de Deus nada tem a ver com eles. Algumas pessoas acham que João foi duro demais, principalmente os mais modernos, a geração mimimi, vai se matar se falar assim com ele. Foi duro, não foi? Mas creio que o próprio Deus tenha revelado a João quem eram eles. Portanto, era necessário que ele não os poupasse para que não voltasse para casa mais cheios de orgulho. Eles não deram frutos de arrependimento. A Bíblia fala no versículo 8. Eles não estavam ali para ser batizados. Eles foram lá para quê? Para analisar, para criticar, para se mostrarem superiores, para tentar tirar, fazer, muitas vezes convencer aquelas pessoas que aquilo que estava sendo feito ali era errado, que não era daquele jeito, que eles tinham um jeito melhor de fazer. Eles eram bons demais para serem batizados, eles eram bons demais para ser humilhados, para se humilharem. Eles eram bons demais para se arrependerem. Lembra, o batismo é para aquele que realmente foi salvo por Deus. Professa o arrependimento para com Deus e tem fé e obediência. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras testificam que nós somos salvos pelo Senhor. E o versículo continua assim, versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. Não é difícil de entender o que João quer dizer aqui. Até que os hipócritas sejam duramente pressionados, eles dormem em seus pecados ou se entregam a uma alegria licenciosa. Mas quando convocados para o tribunal de Deus, eles buscam ansiosamente subterfúgio, ou se ocultar ou alguma cobertura para fugir de Deus. O discurso de João aos fariseus e saduceus equivale assim, agora que eu te ofendi profundamente, se arrependam dos seus pecados e produzam frutos de arrependimento. João está arrancando deles a confiança perversa pelo qual eles foram enfeitiçados. Porque a aliança que Deus havia feito com Abraão foi empregada por eles como se fosse um escudo. Sabe aquela pessoa que é pega numa blitz, mas tu sabe de quem que eu sou, filho? Meu pai é o juiz. Muitas pessoas não usam escudos para viverem. É mais ou menos o que eles fariam também, o que eles iam fazer. Eles estavam defendendo a sua má consciência. Não que eles repousassem sua salvação em apenas um homem, mas que Deus havia adotado toda... Eles pensavam que Deus tinha adotado toda a posteridade de Abraão. É que muitas pessoas pensam, Josué é filho do Estevão, então tá bom, tá salvo, meu filho tá salvo. Mateus é filho do Juninho, tá salvo. Embora eles não se gabassem em palavras que eram filhos de Abraão, ainda assim se deleitaram interiormente com esse título. Pois os hipócritas não têm vergonha de praticar imposições mais grosseiras sobre Deus do que em homens. Eles eram orgulhosos demais. Acreditavam que eles eram superiores. Eles acreditavam que pessoas comuns, eles eram pessoas amaldiçoadas. Se consideravam melhores, mais santos, mais separados. Únicos cumpridores da lei. E nós vemos isso no restante do versículo que diz: porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus fez uma aliança eterna com Abraão e sua semente. Enquanto eles eram piores que filhos bastardos, eles imaginavam que eles eram os únicos filhos de Abraão. Mas Deus levantaria filhos de Abraão, porque a promessa de Deus não falha. Deus sempre foi fiel desde o princípio do mundo.
Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa, que lhes fez e que estenderia misericórdia aos seus filhos, embora ele sempre rejeitou hipócritas e orgulhosos. Amados, ninguém é salvo por mérito de alguém, ou de algum familiar, algum pai, de uma mãe. Ninguém entra na aliança com Deus por causa de algum familiar. Mas eu sou filho de tal. Não. Se você não se arrepender e crer em Jesus Cristo, já está condenado, a palavra de Deus diz. Quinto lugar, o julgamento de Deus. Versículo 10. Versículo 10 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui João está afirmando que quando o Messias vir, ele vai mostrar quem são os verdadeiros descendentes de Abraão. Abra comigo Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Versículo 14 ao 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Aqui João está afirmando que quando o Messias vir, ele vai mostrar quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os hipócritas e orgulhosos serão desmascarados. Os que guardam a lei por obrigação ou para se autoproclamarem serão revelados como árvores que não produzem frutos. O que se faz com uma árvore que não produz frutos? Não serve para nada. Corta-se e é queimada. Assim será todo aquele que busca ser salvo por meio da hipocrisia e por meio do orgulho. Ontem, eu vi uma lista de um tal de Jesus histórico. Isso é antigo já. Que militantes progressistas sempre fazem. Um Jesus que é a favor de todas as coisas, um Jesus que é fraco, aceita as pessoas do jeito que elas são, deixa elas do jeito que elas são, aceita as suas perversões, as suas depravações, as suas imoralidades. Um Jesus feito à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de homens. Muito diferente do Jesus das Escrituras. Que tem todo o poder nos céus e na terra. Tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jeremias 33:15 que nós lemos fala: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. 1 Timóteo 4:1 fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Jesus Cristo é o grande juiz. Ele irá julgar o mundo com justiça. Ai daqueles que não se arrependerem. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Batizar com água reflete arrependimento, como nós falamos anteriormente. Arrependimento, fé e obediência, batismo. O batismo é preparatório, mas o batismo de Cristo é decisivo. O versículo continua: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é absolutamente necessário para a vida cristã santa. O batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas acontece simultaneamente com a conversão.
Aqueles que Cristo salva, Ele batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de um salvo é a garantia que ele pertence a Cristo. Ninguém pode fazer parte da igreja visível se não for batizado com águas. Ninguém pode fazer parte da igreja invisível sem ser batizado com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, uma pessoa nem poderia se converter, pois é a função do Espírito dar vida. Veja, João 3,5 fala: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito guia a verdade, ele convence do pecado. Em João, capítulo 16, fala assim, versículo 8 ao 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O batismo significa o ato de admissão no corpo de Cristo. Portanto, todos que são salvos por Cristo são batizados com o Espírito Santo. Se o Espírito habita o crente, é porque aconteceu uma transformação completa na vida dele. Romanos 8,9 fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. O que diz? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Este não está mais na carne, mas é escravo do pecado. É o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que nos inclui como parte do corpo de Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Mas tem um segundo batismo que é falado aí. Batismo com fogo. Esse nós temos que ter como base o contexto. E temos como saber que é um batismo de juízo, é um meio de punição, é uma condenação eterna. Como vimos no versículo 10, o que fala no versículo 10? Que a árvore será cortada e lançada no mar. Lançada no fogo. No verso 12, fica ainda mais claro do que se trata esse batismo. Veja comigo no verso 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então o batismo com o Espírito Santo é esse trigo que é recolhido e colocado no celeiro. O batismo com fogo queimará a palha com fogo inextinguível. Logo, nós vemos que o batismo com fogo é para todos aqueles que não deram frutos de arrependimento, para aqueles que não se arrependeram, para os hipócritas, para os orgulhosos, para todos que buscam cumprir a lei para serem salvos ou agindo como fariseus legalistas. Eles guardam a lei, para todos aqueles que guardam a lei por obrigação ou para se autoproclamarem. Mateus está mostrando que o Messias provocará uma divisão. Salvos e não salvos. Batismo com o Espírito Santo começa no começo da vida cristã. Batismo com fogo na segunda volta de Jesus, no juízo final. E para concluirmos, irmãos, vimos que quando Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele decretou, Ele providencia meios para que aconteça como está escrito. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Temos visto e aprendido que João está preparando o caminho para o Messias. O foco dele é a pregação do Evangelho, do arrependimento e da fé.
E aqui temos o resultado da pregação do Evangelho. Pessoas atraídas, batizadas. Vimos também que a pregação ofende, ela machuca. E que hipócritas e orgulhosos devem se arrepender. Para aqueles que não se arrependerem, vai restar o julgamento. Então João nos apresenta o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo acontece imediatamente junto com a conversão e é o nascer de novo. E o batismo com fogo é o batismo de condenação eterna que Deus venha continuar nos abençoando, amados irmãos. Que o foco de nossas vidas venha a ser sempre Cristo e sua palavra. Colossenses 1,13. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Viva para a glória de Deus e sempre terás motivos para viver. Deus abençoe.